ó Senhor, a tua obra. Nós evangélicos decoramos esse versículo. E lá no finalzinho, no penúltimo versículo diz, ou no antepenúltimo, versículo 17: porquanto ainda que a figueira não floresça, é também muito conhecido. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Olha que tragédia, que situação. O produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada seja arrebatada, dos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. É extraordinária uma palavra de esperança. E é dentro desses dois textos, versículo 2, versículo 17 e 18, que nós vamos trabalhar sobre o avivamento, começando nesta primeira quarta, será a quarta-feira, sobre o avivamento. Então vamos ao texto que está como nosso tema principal, que é o versículo 3. Propositalmente eu destaquei na tela em 4 cores. A propósito, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ponto e vírgula. A segunda cor: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Vírgula. A terceira cor: no meio dos anos referindo-se à obra, notifica. Ponto. Melhor. Ponto e vírgula. Na ira, lembra da misericórdia. Amém? Então vamos lá. O salmista Davi, nos Salmos, a maior ênfase sobre o avivamento no Antigo Testamento, repetidamente nós encontramos nos Salmos. Várias outras nos profetas. E aqui no profeta Abacuque, nós encontramos a essência da oração do avivamento no Antigo Testamento. Quando nós falamos em avivamento na igreja, a primeira coisa que nos vem à mente, qual é? Ou as primeiras coisas? Eu disse na ceia, foi quando introduzimos o propósito da campanha, que todos nós queremos ter e ser uma igreja avivada. Amém? Todos nós queremos. E especialmente quando a gente diz a minha igreja. Não no sentido de orgulho, mas no sentido de alegria mesmo, de nobreza. A igreja onde eu congrego, a minha igreja, Jesus está salvando, curando, batizando com o Espírito Santo. A minha igreja. Quando alguma coisa está acontecendo na igreja, e aqui eu estou me referindo à igreja local, onde nós congregamos, o termo grego eclesia, que comumente dito eclesia, o termo eclesia significa convocado, chamado. Quando trata de uma crise espiritual, alguém já começa a pensar, pastor, deve ter alguém pecado. Mas quando eu penso que pode ter alguém pecado na igreja, eu nunca penso que esse alguém pode ser eu. Eu sempre penso que esse alguém é alguém. É o outro. Sei não, pastor. Eu não sei não, sabe? Deve ter alguns pecados. Uma certa feita alguém disse na igreja, onde nós chegamos ao longo desses 30 anos, 7 congregações, uma delas eu disse, pastor, essa igreja tem pecado coberto muito antigo. Tem que ser feita uma confissão, um culto. Interessante. Tem pecado de 10, 15, mas nunca eu estou em pecado. Sempre imagino que o pecado daquele, o pecado daquele outro, está matando a igreja. Ou seja, a igreja está morrendo. Aí eu entendo que nós precisamos de um avivamento. Mas esse avivamento sempre tem que vir pelo outro, porque é o outro que tem pecado, pastor. Eu estou pagando o preço, estou bem. Vamos olhar para cada um de nós e olhar para o texto bíblico. No versículo 2, eu quero introduzir assim: ouvi.
Sempre na conjugação verbal do português, do nosso lindo vernáculo, da nossa língua pátria, existe 3 pessoas no singular e 3 no plural. Portanto, se diz que o verbo tem 6 pessoas. No singular, eu, tu, ele. No plural, nós, vós e eles. Quando eu olho para esse texto, nós vamos ficar na primeira parte. Ouvir. Está na primeira pessoa? Na segunda? Ou na terceira? Se o texto estivesse escrito assim: ouvimos, Senhor, rapidamente eu já ia entender que era nós. Ou então, ouviram, eram eles. Ouviu, era ele. Mas o texto começa dizendo: ouvi. Ou seja, eu. A primeira pessoa. Quantos querem ouvir o Senhor? Pode adorá-lo? A segunda coisa que eu quero destacar na primeira frase é Senhor em maiúsculo. O que tem a ver com avivamento, pastor? Já explico. Pode observar na sua Bíblia que na maioria das vezes, se você estiver usando ARC, é uma edição corrigida, edição antes da 95, sempre Senhor é um substantivo próprio, apenas com a primeira letra em maiúsculo, o que caracteriza um substantivo próprio, o início da letra em maiúsculo. Mas ali está toda a letra em maiúsculo. Esse diferencial destaca quando aparece o nome de Deus no original, o chamado tetragrama. Tetra, 4, grama, letra. 4 letras. O Yud, Rei, Vav e Rei, que adicionaram para o Yud o J, que é de Jeová, e adicionaram o Jeová. No original é o Senhor, o nome impronunciável, portanto atribuído Senhor em letra maiúscula, o Todo-Poderoso. Ou seja, o profeta começa diante de Deus, não com o nome Elohim, Criador, Adonai, Senhor, dono, ou Kurios, do grego, patrono, dono da minha vida. Ele começa com Todo-Poderoso. Ai, interessante. Ele e Deus. Ele era profeta. Aí nós vamos ver daqui a pouquinho a parte histórica, temos uma ideia do todo. Por isso eu disse que o versículo é conhecido só isoladamente. A Bíblia só é uma obra, mas no contexto histórico, teológico e doutrinário. Mas voltando na parte que eu quero, a primeira parte devocional, ouvir, eu ouvi, Senhor, a tua palavra. No original tem a palavra dabar, ele estava dizendo, eu escutei, call, dabar, a sua voz escrita, o conto, me falar, alguém disse, e eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Quando nós olhamos para o contexto histórico desse texto, o profeta está dizendo, Senhor, ao longo da minha vida, eu escutei, eu ouvi a tua palavra. E diante de tudo que eu ouvi,
Como diz a parte do versículo, temi. De volta, não temeram, eles temeram, não, temi, eu ouvi os teus feitos, eu escutei a tua palavra e temi. Entre os versículos que nós lemos, alguém já disse isso, mas que tem a ver isso com lançamento, lança, guerra, cavalo, batalha, monte se curvando, vale se derretendo, que tem a ver com avivamento, é exatamente o contexto. Diante de tudo que ele ouviu e do que estava vivendo, ele chegou à seguinte conclusão: eu ouvi e temi. Quando me causou temor, quando o meu coração trepidou, eu fiquei temendo e tremendo diante do que eu ouvi. Aí ele entra na segunda linha, na segunda frase: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele só pede para Deus avivar a obra depois que ele ouve e depois que ele teme. Ouvir é o ato de alguém dizer, seja em palavra, até porque é um cântico, seja uma mensagem testemunhada, pregada, ensinada, cantada, é de Deus, a mensagem é de Deus. A gente ouviu, aquela mensagem ocasionou dentro dele, provocou nele um sentimento, meu Deus, então nós estamos desviando, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É culto da palavra, é culto de ensino, aleluia, mas Jesus também pode batizar com o Espírito Santo, mesmo no culto da palavra. A gente sempre tem aquela ideia de culto da palavra, pastor, culto do avivamento, a gente pula, rodopia, corre no meio do corredor da igreja, é uma cultura errada. Todos os nossos cultos têm palavra. É evidente que no culto da palavra tem um tempo maior, por isso a primazia maior. Não canta coral, não canta vocal, não canta outros departamentos, porque o foco é a palavra. Mas nós devemos nos comportar diante da palavra como profeta. Ouvir a tua palavra e temer. O verbo temer no infinitivo, e aqui ele conjuga no passado, quando ele tinha ouvido, causou em mim, no momento que ele escreve, causou em mim um temor. Sabe quando nós estamos temerosos? Interessante, a gente fica assim mais sensível ao Espírito Santo. A gente fica com mais medo de pecar. Eu vou fazer uma analogia aqui, bem simplista, mas tem fundamento. Alguém que está aqui já foi em algum cortejo fúnebre, alguma cerimônia fúnebre de alguém que morreu em trágico acidente automobilístico? Levante a mão, gente. Quem já foi? A gente volta, meu Deus, fulano estava 180 por hora, a gente volta com mais cuidado. Quando ele vai, sabe de alguém que tinha uma tragédia, a gente dirige com mais temor, com mais medo, parece que causa misericórdia, tem que ser cuidadoso. Meu Deus, um amigo meu partiu em alta velocidade, eu tenho aquele medo de que não aconteça o mesmo. O pior é que vai passando os dias, vai esquecendo daquela preocupação, daqui a pouco está 200 por hora. Bem, fecho o parênteses. Quando eu estou com temor a Deus, eu estou comigo, a gente fica mais temeroso. Os dois verbos, temer de temor e tremer, de sentir, de ficar trêmulo, os dois
2 está no capítulo 2 de 1 Coríntios. Paulo diz que tremendo e temendo, ele não só ficou com temor, ficou com tremor, tanto medo que ele ficou que tremia como uma vara verde. Literalmente significa isso. Quando eu ouço a respeito da minha história, da nossa história, mas o texto está no particular, cada um para si, o que é que eu sinto? Aleluia. Eu fico muito triste e às vezes até zangado quando um pregador começa a atacar a igreja, dizendo que a igreja de antigamente, que a igreja de antes fazia, acontecia agora, a igreja de hoje dando a ideia que a igreja está na pior fase da sua história. Não é verdade, não conhece a história. Quem diz isso não conhece a história da igreja. Dos séculos, desde o primeiro século até o século XXI. A igreja passa por uma fase difícil? Sim. Precisamos de um avivamento urgente. Mas não posso dizer que a igreja está vivendo a sua pior história. Deus tem coisas grandes para a sua igreja nesta geração. Vamos agora no segundo momento, para depois nós extrair algumas doutrinas, alguns ensinamentos na vida do conhecimento e na vida prática, na vida devocional. O profeta Abacuque nos ensina muitas coisas. Hoje nós vamos fazer uma introdução e na sequência entraremos em particulares ou particularidades do texto, o seu contexto doutrinário e teológico. O profeta Abacuque me ensina em particular muitas coisas. Ele viveu num período, século VII a.C., aproximadamente no período do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico aconteceu em 3 fases. 606, estava no trono Jeoaquim, veio Nabucodonosor na pessoa do seu comandante Nabuzaradã e levou cativo só os nobres. Voltou em 597 e levou a segunda leva, estava Joaquim no trono. Depois o rei colocou um rei marionete por nome de Zedequias. Volta em 586, na terceira fase, e nesta leva a maioria do povo. Só sobrou, a Bíblia diz, os pobres, os povos lá da periferia. Este levou todos, os outros foram mortos e destruiu o templo. Século 6, 586 a.C. Dentro deste contexto, na primeira leva foi Daniel, estava na corte babilônica. Na segunda leva, 597, foi Ezequiel e ficou entre os povos próximos do rio Quebar. E o restante do povo em 586 que ficaram com o profeta Jeremias, porque Deus sempre tem uma voz no meio do seu povo, sempre. Lá estava Jeremias, e a Bíblia não fala mais sobre ele. Mas uma coisa interessante, enquanto a nação de Judá estava no cativeiro babilônico, imagina o que passava na mente do povo. 116 anos antes, 722, o rei assírico já tinha levado as 10 tribos, chamado Israel, para o cativeiro assírico. Deus poupou a nação do sul 116 anos, e 722 menos 116, chegamos em 606 a.C. Onde você quer chegar, pastor? O profeta Abacuque se revoltou. Como pode Deus usar uma nação mais ímpia do que nós? Não dá certo. Não, isso está errado. Mas tudo bem, temos algumas coisas aqui no meio do povo, mas a nação babilônica, perversa, é a mais ímpia. Foi justamente Deus usa a nação babilônica como látigo, como um rei, para simbolicamente disciplinar no rei a nação de Judá. Então o profeta não
A figueira não produz, a oliveira, o produto da oliveira minta, ainda, advérbio de tempo, ainda que tudo isso aconteça. Por quê? Agora, mas antes ele estava inconformado. A nação estava vivendo um momento de crise e a forma que estava acontecendo levou o profeta a ficar inconformado. Quando é que nasce um avivamento? Quando alguém inconformado com o que está acontecendo começa a buscar a Deus. Quando alguém não aceita e até mesmo questiona Deus, por que nós estamos vivendo esta época, esta era, esta crise, o que está acontecendo com a igreja? Oh Senhor, chegando ao arrebatamento e cada dia que passa parece que o esfriamento está aumentando. Nós já estamos indo na direção certa. Abacuque passou por este caminho, mas o segredo é buscar ao Senhor. Então Abacuque decidiu orar, decidiu ficar na torre de vigia, vendo o que está acontecendo, vendo o contexto geral, a tragédia. Se fosse a teologia da prosperidade, alguém diria para mim: Deus servo, não tema, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai dar tudo de volta. Não foi esta a mensagem. Na verdade, não existe teologia da prosperidade. Se prega, na verdade, uma teoria em nome do Evangelho. E isso é muito sério, isso é muito grave. Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas também a Bíblia diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É bem verdade que de um lado eu tenho profecias que os dias serão de esfriamento. De outro lado eu tenho profecia que os dias serão de derramamento do Espírito. Como assim, pastor? Quanto mais escura é a noite, mais vai brilhar o sol ao raiar do dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Quantos podem adorar ao Senhor por isso? Aleluia! Um crente inconformado como o profeta Abacuque: eu não aceito o que está acontecendo comigo e com o meu povo. Qual que é o propósito da nossa campanha de oração? Não é a igreja que eu quero ter, mas é a igreja primeiro que eu quero ser. O que quando eu quero ter, eu espero que todo mundo faça. Inclusive se criou um jargão, 6 horas por mim. Os 6, ou vós me ser, vocês, a segunda pessoa do plural. 6 horas por mim. 6 horas por mim. O correto é a primeira pessoa. Nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos. Eu estou sentindo uma graça muito especial do Espírito Santo e quero lhe fazer um convite. Quantos comigo querem adorar o Espírito Santo agora? Bendito Espírito Santo, divino Espírito Santo, amado Espírito Santo. Quando o profeta inconformado com a situação, a nação está com a calamidade. Dentro da simbologia, estavam morrendo. O Jerônimo presente continua morrendo, cada vez respirando menos, cada vez se mexendo menos, cada vez se movimentando menos disponibilidade para o alimento, para beber, comer, alimentar-se, tudo menos, cada dia menos. A pobreza
desgraçada sorte do povo que havia ficado. A peste, meu Deus, a praga na lavoura, acabando com o restante que sobrou. Meu Deus, porque a vida de Israel, ela tinha 3 dimensões, era triuna, diferente da nossa. Eu não estou dizendo do corpo, a vida social. O nível de vida civil em relação ao rei, os súditos do reino, estava intimamente ligado com a vida do sacerdote, o sacrifício e o profeta. O sacerdote levava o povo a Deus através do sacrifício. O profeta trazia Deus, Nabi é profeta, com a voz de Deus trazia o povo, e o rei trazia a liderança de Deus para o povo. Hoje a igreja somos uma nação laica, não há envolvimento da política na direção da eclesia, da igreja. É diferente, mas para a nação de Israel, uma folha murcha lá na roça representava alguma coisa de praga. Praga esta que não era a bênção de Deus na nação de Israel. E o povo começava a se preocupar. A chuva que não vinha, que não chegava, automaticamente não havia uma frutificação. Não havendo frutificação, haveria fome e haveria consequentemente pobreza. E isto significava para a nação que Deus estava permitindo que o mal assolasse. Então o profeta Abacuque toma a iniciativa que todos nós devemos aprender com ele. Em meio ao caos, em meio à luta, em meio à prova, diante de qualquer circunstância, reveses, vicissitudes, contrariedades, tribulações, tentações, diante de tudo, só tem um caminho mais próximo. Vamos ficar na torre de vigia. Vamos estar na expectativa e falar com Deus. Entre as coisas que estavam acontecendo, ele vai falar com Deus. Então Deus começa, por misericórdia, a falar com o profeta. Aí ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Só porque é culto da palavra, enfim, tem uma outra versão que traduz a palavra que é em português, da Bíblia hebraica, traduz para conselho. Não sei, lê em algum momento o conselho do Senhor é a palavra. Por isso Paulo confirma isto lá no capítulo 20 de Atos, quando ele despede dos bispos, dos presbíteros da igreja de Mileto, da região de toda a Ásia, especialmente de Éfeso. Paulo disse assim: não vos cansei de transmitir todo conselho de Deus. Tudo que Deus conselhou, no caso em Paulo, do grego logos, a palavra está registrada aqui. Os conselhos de Deus. Aí quando o profeta diz: eu ouvi a tua palavra. Olha a importância da pregação. Olha a importância da leitura bíblica. Meu Deus, a nossa geração precisa do toque de Deus. Antes, nós precisamos de um toque especial de Deus. Por que, pastor? Quantos versículos bíblicos é lido por dia por cada crente nesta nação? Quantos versículos bíblicos é lido por cada
Há muitos, e agora, como não é nada positivo, eu gosto de me incluir. Muitos de nós, pode ser eu ou você, muitos de nós, às vezes passa 24 horas sem ler um versículo. Pastor, não dá tempo. Mas a gente navega na internet quantos minutos por dia? Eu não estou dizendo de pessoas que trabalham usando a internet, de pessoas que trabalham. E há muitos que trabalham muito nesta área, sem ser ignorante. Nós estamos aqui para acrescentar conhecimento bíblico e não ser ignorante com outras pessoas. E isso que eu estou me referindo, coisas para aplicar na nossa vida. Pessoas que vivem online o dia inteiro, devem estar com o WhatsApp online, o dia todo trabalham no computador, é evidente. Eu estou dizendo de tempo. Se eu posso ficar 1 hora, 2 horas, aí tem 24 horas por dia. Não, vai trabalhar de 8 a 10, dobra mais 6, 8. Ainda sobra entre 6 e 8 que dá para tirar o tempo para ler pelo menos alguns versículos da palavra. Qual o valor que a Bíblia tem para nós? Para nossa geração. Qual o valor? É representado pelo tempo que nós damos a ela. A Bíblia, a palavra. Seja na Bíblia, seja na lição da escola dominical, seja no livro teológico, nós estamos lendo a palavra ou sobre a palavra. Guarde bem isso. Eu gosto muito de falar de teologia no púlpito, e um dia alguém disse, pastor, mas a igreja não quer saber de teologia, a igreja quer saber de milagres, de bênçãos. Então, tem que tirar a Bíblia da Bíblia, só vai ficar as 2 capas pretas. Porque se tirar a teologia da Bíblia, elogios, tudo sobre Deus, se tirar Deus do Gênesis ao Apocalipse, vai ficar só o papel. É justamente a falta de Bíblia. Como eu vou ter temor se eu não estou ouvindo? Olha o nível de mensagens que nós ouvimos. Alguém disse aqui, pastor, o senhor não gosta de testemunho? Gosto. Tem alguns, mas não dá tempo de contar. Por que não dá tempo? Porque o tempo é da palavra. É pouco. Mas 1 hora ainda é pouco. Então não sobra tempo para o testemunho. Por conta. Jesus faz e continua fazendo milagres. Mas o tempo da palavra é tão precioso que não dá para encaixar mais nada além da palavra. Há uma carência de Bíblia, primeiro na vida pessoal nossa, segundo na vida espiritual e eclesiástica, nos nossos púlpitos, Brasil afora. Aí como vai me criar temor? Porque o profeta deixou bem claro que o que criou o temor nele foi ouvir a palavra. O apóstolo Paulo entendeu tanto isto. Ele compreendeu isto numa dimensão tão profunda que ele estava preso. E ele escreve ao jovem pastor Timóteo. Ele disse, Ruiós, Timóteo, meu filho, quero pregues a tempo e fora de tempo. Pregue. Por que tem que pregar no tempo e fora? Porque é a palavra que causa temor, é a palavra que causa avivamento. Timóteo, pregue a palavra. Isso me chama a atenção numa dimensão tamanha que Paulo preso, ele disse, estou preso, mas o evangelho não está. E ele então lá da cadeia, ele influencia o pregador, o evangelista, o pastor, o iniciante, o jovem pastor, que era Timóteo, que nesta época estava em Éfeso, cuidando da igreja. Uma coisa interessante, quando ele disse, pregues a tempo e fora de tempo. Porque essa insistência, pregue. É porque Paulo sabia o que
Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Terminado esse momento da parte histórica, o período em que Abacuque estava vivendo, o momento em que o profeta estava vivendo, a experiência que ele estava tendo, tudo isto são lições práticas para a nossa vida. Eu posso estar vivendo esta crise. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Pastor, a minha está 10. Parabéns, Deus abençoe. Que benção. Porque a ideia que se dá é que 10 é nota máxima. Só foi aquela ideia de nota máxima. Para mim está 10, pastor. Então está precisando muito de palavra. Quando eu olho para a palavra, eu percebo que nós estamos vivendo um período de crise espiritual. Apesar, não obstante o apóstolo ter dito que viveríamos um tempo do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, mas ele também disse que nos últimos dias os homens se tornarão amantes de si mesmo. Ele também disse que nos últimos dias os homens terão comichão nos ouvidos. Aí ele usa o verbo dar no gerúndio, dando ouvido a demônios. Só título didático, ensino, aprendizado, o termo comichão é um vocábulo hebraico, melhor, grego, que está no Novo Testamento, evidentemente, que significa comparado ao paladar. Já viu aquela expressão? O cheiro daquele alimento estava tão gostoso que dava até água na boca. Vontade, porque muito gostoso. Comichão no ouvido é vontade de ouvir coisas que massageia o meu ego. Sabe aquela mensagem de autoajuda? É o que a gente mais tem. Toma posse, receba, vai vencer. Ok, amém, glória a Deus. Mas o que mais? Ou o que antes, né? Vontade de ouvir coisas. Paulo usa uma expressão, e se eu estivesse conversando no particular, apóstolo Paulo, o Espírito mandou colocar isso, ou o Senhor está usando uma hipérbole na nossa gramática, é um exagero de expressão. Tipo, dizia o salmista, eu faço a minha cama nadar com as lágrimas. É muita lágrima para nadar em cama. É só uma hipérbole, exagero. Ele diz assim, diz Paulo, voltando ao texto, ele disse, amontoarão doutores para si. Mas é monte? Não é dois, é monte, amontoarão. Mas como assim? Eles têm vontade de ouvir tantas coisas que agradam no ouvir, que eles escolhem os doutores que lhe agradam e vão amontoando, vão colocando no currículo, vão colocando na lista. Esse é bom, esse não, esse é bom, esse não, esse é grosso, esse é lixado, não, esse não, esse é bom, palavra boa, é para esse, eu vou ouvir quem eu gosto de ouvir. É isso que Paulo está dizendo. Isto tudo está para os últimos dias. Aí ele disse mais: os filhos serão desobedientes aos pais. Meu Deus, misericórdia. Os últimos dias, sim, nós estamos vivendo estes últimos dias. Disse mais agora disso. Paulo diz assim: os mestres, os doutores, ensinarão doutrina didascalos, doutrina daimoniozomai, daimon de demônio. Aí diz, proibindo o casamento. O termo
proibindo o casamento, é impedindo para que não aconteça, ou seja, proporcionando outras possibilidades. O mundo que está vivendo do sexo livre, da libertinagem, abrindo outras portas. Se um pastor disser, não faço a cerimônia aqui porque não está em comunhão, porque houve pecado, não, mas aqui não faz, qualquer outro pastor, meu amigo, faz. Então tem tantos outros doutores para fazer. É isso que Paulo está dizendo. É o mundo que nós estamos vivendo. Mas nesse tempo que estamos vivendo, ainda a palavra causa temor do coração. Mesmo diante do tempo da frieza, mesmo diante desse tempo, a promessa do derramamento do Espírito Santo: derramarei do meu Espírito. Eu vou pedir à igreja estar em pé. Ah, meu Deus, nós vamos ao momento da oração. Vamos parar aqui e voltaremos na segunda frase no próximo culto. Aleluia! Ouvir a tua palavra em mim. Eu vou pedir aos presbíteros para vir aqui à frente. Um deles, por gentileza, pode pegar o óleo da unção. Quem precisar de oração com unção pode vir aqui à frente. Inclusive, eu fiquei muito feliz esta semana porque já começou os testemunhos. Jesus curou aquela primeira quarta. Cura divina, cura divina, cura divina. Aleluia. Quem precisar de unção pode vir aqui à frente. E durante o período desse clamor, os nossos presbíteros vão estar de mãos levantadas, andando pelos corredores, estendendo sobre a igreja. É o momento da oração. Nesse momento da oração, você pode ficar em pé, como a maioria, mas tem liberdade. Pastor, eu quero orar de joelho. Pode orar de joelho. Eu vou ficar sentado. Fica desequilibrado. Vamos orar. Dá um momento do clamor, um momento da oração. E nesse momento, Jesus vai fazer coisas grandes, porque o avivamento já começou na nossa alma. O nosso coração quer mais de Deus. O nosso coração deseja mais da presença de Deus. Vamos orar, Senhor Deus. A tua palavra que foi ministrada, ouvi, Senhor, a tua palavra, e nesta noite a tua igreja mais uma vez partilhou uma porção da tua palavra, Senhor, uma porção da tua palavra. Eu quero te louvar pela porção que o Senhor nos enviou hoje da tua palavra. Eu quero crer que o teu Espírito Santo está movendo e está agindo aqui nesta noite de oração. O momento da oração por avivamento, por despertamento, por derramamento do Espírito Santo, a tua gloriosa presença, a tua graça bendita, a tua unção gloriosa, divino Espírito Santo, vai confirmando a bênção da cura, vai confirmando a bênção do milagre, vai confirmando a bênção do avivamento. Divino Espírito Santo, a tua presença na vida da igreja. Divino Espírito Santo, a tua presença na vida da tua igreja nesta noite, neste momento da oração, neste momento do clamor, neste momento da intercessão, intercessão por cura, intercessão por milagre, por restauração no casamento, por bênção na família, meu Senhor. Vai repreendendo toda obra contrária, vai repreendendo toda a força do inimigo, Senhor. Vai tirando do nosso meio tudo que impede, tudo que atrapalha, tudo que é empecilho deste avivamento, deste derramamento do Espírito Santo. E vai derramando, vai ungindo, vai despertando de uma forma tão especial